Capítulo 2 Serei puro. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Foi o conselho que Paulo deu para o jovem Timóteo. O que é ser puro? É ser limpo na vida, isto é, ter pensamentos, mente e corpo limpos. Diz Laudelino Freire em seu dicionário que pureza é a qualidade de quem é isento de corrupção, a qualidade ou condição de quem não tem mácula moral. No sentido cristão, podemos dizer que pureza é a qualidade ou a condição de quem está isento da corrupção deste mundo e que nada tem de obsceno e de imoral. Jesus nos diz que devemos viver longe da impureza. Os olhos são a lâmpada do corpo, disse ele, e, portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Assim como as pessoas têm dois olhos para um único objeto, assim também o juvenil deve ter dois olhos para ver unicamente a glória de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, disse Jesus no Sermão da Montanha, e isto é o mesmo que dizer: felizes são os que se apegam a Deus com inteireza de coração. Cristo separava-se do mal e a atuação da sua graça nos deixa puros e limpos como crianças recém-nascidas. É preciso acabar com o apego a qualquer hábito pecaminoso em nossas vidas. Juvenil, puro de coração, é todo aquele cujas afeições não estão nas coisas terrenas, nem nos prazeres do pecado, mas se centralizam em Cristo e nas alegrias de ser cristão. Essa transformação não se faz sem lutas, porque a tendência humana nos leva sempre a pensamentos impuros. Jesus, porém, própria pureza, como deve ter sido puro o nosso Mestre. Sua vida era bela e sua pureza tinha a transparência das águas cristalinas da montanha. Seus pensamentos e seus atos brotavam como as águas límpidas e claras de uma fonte. Seus motivos eram sempre bons. Não buscava sua própria glória, mas a de seu Pai. Notava-se bem clara a pureza de propósitos que havia no seu ministério. Quando curava um doente ou ressuscitava um morto, fazia-o porque desejava sinceramente aliviar os ais e os sofrimentos da humanidade. Ele não andava somente em busca de conversos. A natureza de Jesus era cordial e amigável. Compelido pelo amor, aproximava-se do povo. Era puro como a luz do sol e transparente como o mais puro e limpo ar de montanha. Você podia vê-lo tal como era. Sua mente era limpa como a fresca neve. Suas palavras eram perfeitas, sem malícia, hipocrisia, exagero ou gíria. É no sentido dessa pureza, tal como foi interpretada por Jesus na sua vida, que todos nós somos chamados para ser puros, e todos nós prometemos ser puros. Agora, intimamente ligada com a pureza de coração e propósitos está a pureza do corpo e da mente. Em Pendleton, Oregon, nos Estados Unidos, existe uma grande serraria e fábrica de móveis que leva o nome de Harris Spine Mills, mundialmente conhecida. Ela foi fundada por Clyde Harris, um adventista que, depois de desenvolvê-la, doou-a para nossa igreja, a fim de que os lucros fossem usados na pregação do Evangelho. Quando o Sr. Harris era jovem, tomou uma resolução muito digna e importante para sua vida. Não olharei, nunca, para qualquer coisa da qual não quero me lembrar. Reconhecia ele que poderia ser culpado de pensamentos impuros, se seus olhos contemplassem o que é impuro. Achava que isso prejudicaria sua vida espiritual e frustraria seus propósitos comerciais. Os olhos são os principais caminhos que levam à mente, e a mente é o centro de todo o homem. Fechar a porta da contemplação para o que é impuro
é fechar os caminhos da mente para os pensamentos impuros. Num mundo contaminado como o nosso, o jovem Harris escolheu essa excelente maneira de lidar com os grandes problemas da vida. Nunca olhe para qualquer coisa da qual não quer se lembrar. É um lema digno de ser memorizado, não acha? Uma parte da promessa que você fez a Deus é que, pela sua graça, será puro. Satanás cercou a mocidade de hoje com cenas e sons de pecado. Os jornais, as revistas e os anúncios são ilustrados com desenhos e fotografias indecentes. Você quer desviar seus olhos disso tudo? Faz alguns anos, um jornal publicou uma notícia, dizendo que certo homem tinha resolvido adotar um filhote de cascavel como animal de estimação. A criatura vinha quando ele assobiava, comia das suas mãos e enrolava-se nos seus braços. Ele batia na cabeça da cobra com as palmas das mãos e com as pontas dos dedos. Certo dia, levou-o até a cidade para mostrá-lo aos amigos, e todos se maravilharam com a docilidade do perigoso animal, com a maneira da cobra se enrolar nos braços do dono, de atender aos sobios e de se alimentar nas mãos dele. Depois, o homem voltou para casa. Quando chegou lá, repentinamente, o réptil sentiu-se provocado por qualquer coisa. Ficou furioso e, mais rápido do que um relâmpago, cravou suas presas no braço do dono, que morreu poucas horas depois. O mesmo pode acontecer com a vida espiritual de uma pessoa, que pode terminar rápida e terrivelmente, se fizer do pecado seu objeto de estimação. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte para os cristãos de Corinto: Fugi da impureza. Aquele que pratica a imoralidade peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte com Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 18-20. Este conselho nos diz que, assim como fugimos de uma cascavel ou de um leopardo, devemos fugir da tentação. Devemos evitar que nossos olhos pousem em coisas imorais e não permitamos a condescendência com atos impuros. Desligue a TV, tão logo comecem a aparecer programas inconvenientes e comediantes contando piadas duvidosas. Passe rapidamente pelas bancas de jornais que apresentam gravuras pecaminosas. Fuja. Fuja. Fuja da impureza, porque ela é o mal que vai destruir você. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Foge das paixões da mocidade. Faríamos bem se limpássemos nossas casas de todas as revistas e publicações que contenham histórias e gravuras ridículas, porque todas são oriundas de agências satânicas. Os jovens não devem permitir que sua mente seja envenenada com tais coisas. Que tenha palha com o trigo? Jeremias capítulo 23, verso 28. Quando você promete, pela graça de Deus, serei puro, está afirmando que quer ser um herói de Deus, um príncipe ou uma princesa do Senhor, e que quer pensar e agir com nobreza. Resolva esta questão da pureza de uma vez por todas, e quando chegar a tentação, ande pelo caminho da obediência. Seja mentalmente nobre. São muitos os que se deliciam com os prazeres sensuais do corpo e com as emoções lascivas. De maneira alguma os imite. Se, com decisão, conservar sua mente do lado de Cristo, você vai evitar milhares de lutas com Satanás. Serei puro. Os rapazes e as meninas que estiverem de fato resolvidos a conservar puros a mente e o corpo, não serão importunados com o sem número de tentações que assediam os que não têm determinação e os indecisos. Os cristãos de pouca determinação são chamariscos do diabo e por eles muitos inocentes são atraídos para as armadilhas satânicas. Tais cristãos são os melhores amigos do arqui-rebelde e os piores inimigos da igreja. Apanhados nas malhas da própria fraqueza mental, armam eles um laço para os que são igualmente fracos. Efraim,
Um dos filhos de José não era tão forte como o pai, e dele disse o profeta Oséias: Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Oséias capítulo 7, verso 11. Pobre homem, era volúvel e sem determinação, era um insensato. A pureza não é um acidente, mas vem como resultado das escolhas deliberadas que fazemos cada dia. Imploro a vocês que me escutem. Ignorem as cenas de pecado que os estiverem rodeando. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, diz Paulo em Romanos 6,11. Voltem as costas para a cena sem pudor e, em seu lugar, escolham o que há de belo na natureza, as verdes e frescas encostas, as correntes cristalinas, as majestosas montanhas cujos cimos se voltam para o azul do céu, a fragrância das florestas, as arremetidas espumejantes das ondas na praia do mar, porque todas estas são cenas que sugerem força e que despertam nossa admiração pelo poder e pureza de Deus. Se você mora na cidade, peça a seus pais que, quando puderem, levem a família para um passeio pelo mundo de todas estas maravilhas de Deus. Se o lírio pode crescer na lama e nos pântanos, cercado de larvas e insetos, também é possível que nós sejamos puros, embora tenhamos de viver num mundo cheio de pecados. Se Jesus cresceu na ímpia cidade de Nazaré, sem permitir que fosse afetado pela impureza da cidade, também nós podemos, com sua ajuda, ser puros e brancos como lírio no meio da lama deste mundo tão poluído moralmente. Assim como essa linda flor branca tem suas raízes firmadas nas puras areias do solo que está debaixo da lama do lago, assim também tinha Jesus suas raízes firmadas em Deus, muito acima das impurezas da pecaminosa Nazaré. Era este o segredo da sua vida encantadora. Era com oração e com o estudo das Sagradas Escrituras que ele resistia ao mal. A pureza inclui tudo o que você fala e ouve. Como Pedro negou o Mestre com maldições e pragas, assim também os rapazes e as meninas podem, num acesso de raiva ou numa piada tola, negar seu Senhor e proferir o nome dele com lábios imundos. Os juvenis têm sua linguagem própria e suas maneiras próprias de se divertir, mas, no meio disto tudo, devem ter muito cuidado para evitar o uso de apelidos inconvenientes e de palavras agressivas. Disse um grande homem: quando era criança resolvi não usar nunca uma palavra que não pudesse falar diante de minha mãe. Não seria essa uma bela resolução tomada? Não use linguagem baixa ou imprópria, nem conte histórias maliciosas. Puro na conversa. Aprenda a contar histórias agradáveis, porque, contadas, elas são como raios de sol num quarto de hospital. Ria gostosamente das coisas cômicas que acontecem e se esqueça das desagradáveis. Agora, faça uma verificação honesta de si mesmo. Seja sincero. Que tipo de histórias você conta para seus amigos? Que tipo de histórias você gosta de escutar? Que tipo de programas você gosta de assistir na TV? A televisão é uma das grandes maravilhas da eletrônica moderna, um verdadeiro violino Stradivarius que Satanás está usando para imprimir seu caráter no mundo. Esse violino Stradivarius tornou-se num instrumento de acordes até terríveis e de músicas ardilosas e baratas que despertam pensamentos baixos. Comicidade barata, espetáculos baratos de pilheiras e truques baratos mascarados como entretenimentos. Assim é como um produtor da NBC, uma das maiores cadeias de TV americanas, rotulou. Em Londres, pediu seus alunos de uma escola que escrevessem uma frase explicando o porquê gostavam da TV, e uma criança de 11 anos deu a seguinte resposta: gosto da TV porque não tenho uma, mas, quando você tem, fica irritado com ela. Nossa conduta é afetada pelo que vemos, ouvimos, tocamos, provamos e cheiramos. As diversões são para a religião o que a corrente de ar é para as chamas. Quando suave, as atiçam.
e quando forte, ai, 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 as apagam. Analisem as diversões de que gostam para ver se elas estão extinguindo a religião da sua vida ou se as estão abanando para que fique mais forte e mais bela. Diante de tudo isso, vocês, rapazes e meninas, podem ver quanto precisamos da graça divina para que ela nos limpe por fora e por dentro. Lembrem-se de que a pureza se relaciona tanto com os motivos como com as ações de uma pessoa. Ser puro de coração significa ser honesto e verdadeiro nos propósitos. Quem pode tirar o puro do impuro? Quem já ouviu falar de uma corrente de águas limpas que nasce de fonte enlameada? Já colheu você figos de um espinheiro? Nossos atos sejam bons, é preciso que tenhamos o coração purificado por Deus, porque dele procedem as fontes de vida, diz a Bíblia em Provérbios 4:23. A graça de Deus nos capacita a ser limpos desde o nosso interior. Pureza significa limpidez do homem todo, desde o coração até a superfície, passando pela mente e por todo o corpo. Façamos a Deus a seguinte petição: dá-me um coração puro, Senhor, para sentir a tua presença e amor. Dá-me uma mente bem clara, meu Deus, para entender a pureza dos céus. João Batista pregou o arrependimento e disse o seguinte para o povo que ia escutá-lo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Lucas 3, verso 8 e 9. Com isto, ele queria dizer que, assim como se deve cortar pela raiz uma árvore má, assim também as más raízes da vida têm de ser arrancadas para que esta não venha a ser destruída. A vida cristã não é simplesmente uma melhoria da vida antiga, mas uma vida completamente nova. Diz a Bíblia: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. E isso significa que deve haver uma nova pessoa. Esse trabalho é feito pela graça de Deus. Se você for ter com Jesus em fé e lhe pedir que o purifique, ele vai mudá-lo completamente. E sua vida será tão limpa quanto bela. Até seus pensamentos e suas palavras serão puros. Não é maravilhoso o que Jesus pode fazer por nós se o permitirmos? Façamos a nossa oração daquele montanhês da Escócia. Ó Deus, meu Pai e meu amigo, ensina-me a ser um cristão. Cavalheiro, ajuda-me a ter pensamentos puros para que eu seja um homem puro. Ajuda-me a conservar meu corpo puro, para que possa usá-lo no teu serviço. Ajuda-me a ser verdadeiro, para que minha língua possa cantar em teu louvor. Ajuda-me a ser honesto, para que possa ganhar a confiança dos homens. Ajuda-me a desenvolver um caráter cristão, para que possa ser digno dos que me amam. Ensina-me a respeitar todas as mulheres, assim como respeito minha mãe. Faça da minha vida uma vida de serviço, e quando for tentado, possa eu sentar-me humildemente aos pés da cruz e olhar para ti em busca das forças de que preciso. Amém.